Nós somos do grupo do capítulo 6 da obra O Processo Civilizador de Norbert Elias. E eu vou começar explicando sobre qual que é a relação da vergonha com a ansiedade. Mas antes de tudo, é importante nós compreendermos como Norbert Elias ele compreendia o processo civilizador. Então, em suma, ele compreendia que o processo civilizador é entendido como uma racionalização controladora da economia das pulsões, que seriam elas a vergonha, a repugnância e o embaraço, né? E o avanço desses sentimentos vai ser perceptível para a constituição do homem e da mulher ocidental ali a partir do século XVI. Então vai haver dois lados de uma mesma transformação, né, para a constituição dessa personalidade social. E isso a gente vai entender melhor quando o Diego for explicar. Então tá, a vergonha, como que a vergonha está relacionada com a ansiedade? Justamente porque a vergonha ela surge num momento de medo, de degradação social, ou seja, o medo que traz uma inferioridade e justamente o medo dos gestos superiores daquela classe, né? Aquela classe que dita nobre, né? Então, essa situação de embaraço ela vai surgir justamente numa situação em que ela vai se sentir tão constrangida, mas ela não vai poder fazer nada, ela não vai poder agir com violência, bater na pessoa, por exemplo, porque é feio, é bruto, não é mais permitido resolver os problemas assim. Então se sente impotente e começa a surgir o sentimento de autolimitação. Norbert Elias vai chamar de automatismo. Mas a ansiedade ela é profundamente velada, ou seja, ela não é dita, né? É tudo pela observação. As pessoas estão te julgando pela observação e isso é considerado muito pesado. Eu utilizei uma obra chamada Vergonha no Self da Sociedade, que é do Thomas Schaff. Ele vai dizer que a vergonha ela foi justamente um instrumento de controle da consciência e do comportamento daquelas pessoas, né? E como também dentro dessa obra aparece um sociólogo chamado Charles Coley, que ele também faz o estudo das emoções nesse período. Ele vai dizer que a vergonha e o orgulho eles vão surgir no mesmo momento, principalmente que a pessoa ela começa a se enxergar a partir do olhar de outra pessoa, né? Ele vai dizer assim que a pessoa ela vai começar a se sentir bruta diante daquele comportamento refinado da nobreza. Então, esses padrões, né, que surgiram nesse pequeno ciclo e vão começar a ser disseminados pelo resto da sociedade, não é para um fim de higiene ou saúde, mas sim simplesmente porque eles começam a ser considerados como deselegantes, desagradáveis e é vergonhoso. E eu posso citar alguns dois comportamentos, que é, por exemplo, o bom tom, que é simplesmente a pessoa não gritar, que é feio gritar. Como também o uso do garfo, da prataria, porque cada vez mais a nobreza ela vai começar a sofisticar todo o aparato que eles têm para poder se manter ali, para tornar cada vez mais difícil a entrada daquela nova classe. Conforme a Jéssica disse, né, essa racionalização ela acaba levando ao medo de transgredir situações sociais, né? Em que acontece uma transformação na estrutura da personalidade social. A pessoa passou a ter um medo, né, de uma degradação social, de gestos de superioridade em relação a outras pessoas. E não se trata tanto da criança e da infância, né, que é já um medo mais de uma relação física, mas se a gente considerar o adulto, a pessoa recai numa situação de inferioridade e ela não evita esse risco por situações diretas. Mas acontece uma impotência, então, diante da superioridade, né, de outras pessoas e que passa a ter uma origem, uma compulsão física e não necessariamente nessa superioridade física, como as crianças têm de pais e mestres, né? As pessoas, então, que devido a essa racionalização, né,
cuja superioridade se teme, ela está de acordo com o seu próprio superego, né? E quando esse superego ele é abalado, gera uma autolimitação que é implantada no indivíduo por outros de quem ele for dependente. Portanto, acaba gerando uma relação de dependência e um choque, né, com a sua própria consciência. Acaba gerando então a parte de um conflito, né, em si mesmo, que representa esse choque entre opiniões e acaba gerando um efeito dentro da própria personalidade, né, que está relacionado então com esse medo de transgredir essas situações sociais. Com isso acaba gerando uma atribuição de valor e medo, né, conforme esses conflitos acabam se relacionando, né, e a partir desse autorreconhecimento gerado de inferioridade dentro desse seu superego, né, desse seu arquétipo. E isso acaba gerando dentro de uma atitude da pessoa uma adoção de uma atitude automática. É o automatismo gerado devido a essa tensão interna, tá? Bom, seguindo o que Diego disse, o Elias vai dizer que a racionalização, juntamente com esse progresso dos estágios da vergonha, que são dois conceitos que ele trabalha nesse capítulo e no capítulo anterior, vão mostrar uma queda, um declínio do medo físico e também uma consolidação da automatização das ansiedades interiores e também de uma autorregulamentação do indivíduo. E esses dois conceitos também vão garantir e serão necessários para manutenção ou conservação social de diferentes grupos nessa nova sociedade. E elas ainda são aspectos observáveis distintos, né, de uma divisão da personalidade humana, que ocorre com o aumento da divisão das funções, das pulsões e do controle das pulsões, que são o ego e o superego. Lembrando aquele modelo que a gente já viu em psicologia da educação, aquele aparelho psíquico freudiano, do id, do ego e do superego. O Elias vai dizer que a parte que regulamenta nossas ações, que são o ego e o superego, vão assumir uma dupla função, uma de uma gestão da interação com outros indivíduos e também uma gestão interiorizada, né? E ambas seriam em parte consciente e parte consciente, que ele definiria como uma política simultânea interna e externa e que muitas vezes ambas são conflituosas. Ou seja, no mesmo momento que a racionalização da conduta avança, que seria a política externa, os patamares da vergonha e da repugnância também avançariam, que é a política interna. Assim, o autor vai encontrar diferentes abordagens em relação às condutas sociais ao longo do tempo, pois com o crescimento do aumento de funções, as pulsões ou os desejos vão ser regulados e redirecionados, assim, alterando a dinâmica das relações sociais, principalmente no que tange aos impulsos sexuais e ao sentimento de vergonha entre os sexos. Bom, prosseguindo com a fala do Emerson, essa parte do livro ela vai buscar mostrar as transformações dos costumes, abarcando as mudanças nas maneiras associadas à mesa, à forma de comer, inclusive as atitudes em relação ao corpo. Exemplo que eu vou destacar nessa fala. Então, conforme já foi destacado pelos meus colegas, essa racionalização das condutas atuou fortemente no desenvolvimento do sentimento de vergonha no que se refere à exposição de certas partes do corpo nu. Norbert Elias vai destacar como exemplo a exposição do corpo entre pessoas de classe superior para pessoas de classe inferior. Este ato não era proibido socialmente. Pelo contrário, Elias pontua que este caso era até uma demonstração de benevolência em face da pessoa inferior. Entretanto, o autor menciona que em uma vertente contrária, né, a exposição do corpo de uma pessoa inferior a uma pessoa de categoria superior ou até mesmo de categoria igual era vista como sinal de falta de respeito.
Elias vai destacar que na medida em que a dependência funcional de todos em relação a todos aumentou, e aquela sociedade que ele observava foi se tornando mais igual, essa exposição do corpo passou a ser uma transgressão. A ideia central, portanto, para Elias, busca demonstrar como um ato anteriormente denominado de transgressão passou a ser norteado pela vergonha. Nesta linha, ele vai afirmar que a transgressão da exposição do corpo foi transformada em medo, que passou a ser incutido nas crianças, desaparecendo, portanto, a ideia de proibição, surgindo a vergonha como um comando para não mais expor o corpo. Por fim, o que antes era guiado pelos comportamentos externos passou a ser guiado por um comportamento interno, sendo essa transformação parte do processo civilizador destacado por Elias na sua obra.